Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Bem-vindos à sétima aula do terceiro ciclo. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Bom, o assunto que iremos estudar hoje é sobre expressão corporal e linguagem não verbal. De início aqui temos uma indagação, né? O que revela em sua expressão corporal? Vocês sabem? Vocês prestam atenção? Bom, descobriremos a seguir. Afinal, não é só sua boca que fala, né, como seu corpo também. E muitas das vezes, os gestos de uma pessoa comunicam mais do que as palavras. Por exemplo, quando se está triste, né, você pode até alegar que está tudo bem, mas a sua postura, os trejeitos e os movimentos faciais podem entregar a sua real condição. Bom, o que é a expressão corporal? A expressão corporal nada mais é do que a maneira involuntária do corpo de se manifestar, ou seja, é um tipo de interlocução não verbal que se baseia em gestos, posturas e movimentos faciais. Podemos dizer também que ela é uma das formas de comunicação mais primitivas da nossa existência, né? Então, muito antes de desenvolvermos a fala, né, a linguagem do corpo já era utilizada pelos nossos antepassados, né? Ou seja, antes de ter, né, as nossas línguas, conhecidas como inglês, né, chinês, brasileiro, né, espanhol e etc., né, nossos antepassados se comunicavam por meio de gestos, né, das expressões corporais. Apesar de ser usada há milhões de anos, foi apenas com o Charles Darwin, certo? No século XIX, que os primeiros estudos científicos sobre ela foram publicados. Então ninguém tinha parado ainda para estudar, escrever sobre. Então foi o Charles Darwin, né, que é o teórico da nossa evolução, que estudou sobre as expressões corporais, né? E ele escreveu uma obra chamada As Expressões das Emoções em Homens e Animais, né, de Darwin, que foi pioneira nesse sentido, tratando sobre a manifestação de sentimentos nos mamíferos através das expressões faciais. Então, não é somente nós, né, animais racionais que se expressamos, né? Os animais irracionais, né, também se expressam por meio das expressões corporais. O que a expressão corporal diz, né? Se a expressão corporal ela for bem observada, ela pode dizer várias coisas, né? Como já mencionado lá no início, ela pode inclusive comunicar mais do que se fala. Por exemplo, braços cruzados, né? Estamos vendo aqui nessa imagem uma pessoa de braços cruzados, que pode indicar descontentamento ou evidenciar que você se colocou na defensiva, certo? Desculpa. Ou a pessoa ficou descontente, né? Ou ela está ali se sentindo ameaçada, né? Por algo que esteja acontecendo naquele momento. Então pode indicar essas duas opções. Segunda imagem, né, uma pessoa de ombros contraídos, né, denotam insegurança ou fragilidade. Né? A pessoa pode estar triste, ela pode estar insegura com algo, está frágil naquele momento. O oposto é quando a pessoa está com os ombros, né, bem erguidos. Né? A pessoa às vezes pode indicar que ela está confiante, alegre, certo? Nessa imagem aqui temos aqui inclinar a cabeça em direção a quem está falando, né? Pode demonstrar interesse no assunto e abertura para o diálogo, né? Ou seja, quando estamos conversando com uma pessoa, né, e ela começa, né, a observar, olhar mais atentamente para nós ou para outra pessoa, ela pode estar demonstrando que quer um diálogo, né? Está aberta para um diálogo com essa pessoa. Bom, nessa outra imagem aqui temos o oposto, né? Quando a pessoa está conversando, ou alguma pessoa vai conversar com essa outra pessoa, né? E ela vira o rosto, pode transparecer indiferença, certo? Ela não pode estar ligando, interessada no que essa pessoa quer dizer a ela. Essa outra imagem aqui, né, por exemplo, quando a pessoa se joga na cadeira e fica de forma desleixada, né? Fica ali descontraída, não ligando para nada, por exemplo, pode passar uma mensagem, né, de desrespeito, insubordinação e pode estar afrontando, né? Pode indicar vários fatores.
Bom, qual a importância da expressão corporal? A importância da expressão corporal está justamente em oferecer uma leitura para as mensagens que a comunicação não verbal transmite, certo? Você já parou para pensar quantos recados nas entrelinhas deixou passar por não ter dado bola para um gesto ou uma expressão facial de alguém? Né? Por exemplo, quando a gente só presta atenção nas palavras da pessoa, mas não presta atenção na expressão corporal dela, né? Às vezes, muitas das vezes a pessoa pode estar mentindo, mas o corpo pode estar entregando ela, mas por estarmos distraídos ou ocupados com outra coisa, a gente não presta atenção, certo? Mas se nós prestássemos atenção, né, um pouco mais na expressão corporal das pessoas, nós poderemos, né, nas entrelinhas, identificar muitas coisas, muitos segredos, né, que muitas das vezes as palavras não dizem. Bom, as expressões corporais inatas, né, que foi comprovado nos estudos de Darwin, né, identificou 7 representações inatas na fisionomia humana, que são elas: a raiva, né, a alegria, a tristeza, a surpresa, o medo, a aversão e o desprezo. Então, todos nós, né, somos capazes de expressar, certo? Todas essas qualidades, né, ou não, certo? Na nossa fisionomia humana por meio das expressões corporais. Isso é inato, né? Já vem de nós. Isso é algo, muitas das vezes, até irracional, certo? Linguagem não verbal. Todo ato comunicativo se dá pela ação da linguagem, que podem ser definidas como linguagem verbal e não verbal. Em outras palavras, essas formas de linguagem são definidas como modalidades comunicativas. Isso significa que será necessário a ação de um emissor e de um receptor, né, com o intuito de receber ou transmitir uma mensagem. Bom, a linguagem verbal, que também é chamada de linguagem verbalizada, é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Pode ser um texto ou pode ser um som emitido pela música, pela nossa própria boca, etc. E também existe a linguagem não verbal, que utiliza signos visuais, como, por exemplo, nossos gestos, posturas, ilustrações, placas e músicas. Quando se fala com alguém, né, ler um livro ou uma revista, é utilizado a palavra como um código, né? Esse tipo de linguagem, como vimos no início do texto, é conhecida como linguagem verbal. Podem ser através de palavra escrita ou falada. Como podemos ver aqui na imagem, né? Pode ser falada ou escrita, né, em livros, revistas, etc. Já a linguagem não verbal, que é a outra forma de comunicação, que não é feita nem por sinais verbais nem pela escrita, é a linguagem não verbal. Portanto, ela basicamente vai lidar com imagem. Nesse caso, o código a ser utilizado é através da simbologia, certo? Temos aqui um exemplo na primeira imagem, né? O trânsito, né? As placas de trânsito, né? Temos os sinais, né, que indicam a linguagem não verbal, né? Por exemplo, o sinal verde que diz, né, que pode passar, tá tudo bem. O sinal amarelo é para prestar atenção, né? E o sinal vermelho é para parar, e não pode atravessar, certo? Com cores, né, é possível se comunicar, porque isso já se tornou um padrão para nós, certo? E, e, ela, e ela se encaixa na linguagem não verbal, porque não diz nenhuma palavra, mas quando identificamos as cores, nós podemos, né, definir o que quer dizer naquele momento, né? E em segundo aqui temos as expressões faciais, né? Sem dizer uma palavra, é possível identificar, né, o sentimento que a pessoa está sentindo, certo? Bom, a definição de linguagem, né? A linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos, que através de signos convencionais, sonoros, gráficos ou de qualquer tipo, seguindo uma escala evolutiva, é possível considerar a primeira forma organizada de comunicação, que é a falada. E em seguida, com o tempo, criou-se a forma escrita,
que proporcionou ao ser humano conhecer o tempo e a distância, certo? Então, antes, né, de existir a escrita, só existia a falada, certo? E antes da falada, só existiam as expressões corporais, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Estou disponibilizando juntamente com essa aula uma apostila com o conteúdo completo, tá? Para vocês estarem estudando e complementando esse conteúdo de hoje, tá? E em seguida preciso que vocês respondam as questões que está disponível na plataforma do GR8 referente a essa aula. Não se esqueçam que é uma atividade avaliativa. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no fórum do GR8, que eu estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula.